Oi, pessoal, meu nome é Viviane, sou uma das integrantes do PIBID e nessa aula eu vou estar junto com a Sara falando sobre meio ambiente e direitos indígenas, a cultura e identidade. A redução de terras indígenas causa todo um impacto afetando a identidade cultural do índio, que tem sua cultura totalmente ligada à natureza e tudo que ela nos proporciona. Cada tribo entende a floresta de uma maneira. Os Yanomami, por exemplo, entendem como uma região sagrada, habitada por espíritos guardiões de seus antepassados, e a prosperidade da floresta depende deles. E dependendo da forma que eles tratam a natureza, ela será mais fértil ou menos fértil, sendo beneficiados com fartura de colheita de alimentos, animais e com isso uma boa saúde, ou então penalizados com a escassez e doenças. Com a redução das terras indígenas, que acontecem por disputa do capital sobre as terras, como, por exemplo, os fazendeiros que invadem as terras indígenas para fazer suas grandes plantações, ou os garimpeiros desmatando toda a nossa floresta, prejudicando a fauna e flora, e com isso ocorrem diversas doenças e mortes, e uma das consequências disso é a diminuição das tribos indígenas. E isso também acontece quando o ecossistema é alterado pelo impacto de grandes obras. E essa redução da terra prejudica a vida e as manifestações culturais dos índios, como as festas, rituais, as práticas alimentares, além de diversos trabalhos que ficam impossibilitados de exercerem plenamente. A remoção dos grupos indígenas dessas terras é de extrema dificuldade, porque, em primeiro lugar, a natureza é um local super importante e sagrado para os índios, é onde habitam seus antepassados e deuses, e, em segundo lugar, é que eles têm uma relação essencial com a natureza. Seus saberes, a sua existência está totalmente relacionada com ela. Então, qualquer outro ambiente não faz sentido para eles, porque não possui suas raízes. Por isso, a importância de que o seu próprio ambiente seja respeitado. É nele onde seus saberes fazem sentido, têm utilidade, são reconhecidos e valorizados socialmente. Temos que valorizar e respeitar esse elo que existe entre os povos indígenas com a natureza, porque qualquer rompimento desse elo milenar vai abalar os índios não apenas fisicamente, mas também social e intelectualmente, podendo provocar até um vazio identitário. E isso tem sido observado e pode ser constatado em grupos que em décadas anteriores vivenciaram ou vivenciam ainda esse processo de perda. Então, não tem possibilidade, tantas vezes cogitadas aí por não índios, de que eles sobrevivam numa natureza pobre, numa terra de dimensão reduzida, ou que sejam removidos para uma terra estranha, sem acontecer um sério comprometimento de suas culturas. Oi, meu nome é Sara e agora eu vou falar um pouco sobre os direitos indígenas. As terras indígenas têm seu lugar no Legislativo brasileiro recente. E aqui eu vou fazer um resumo dos pontos constitucionais estabelecidos na Constituição de 1988, que aborda os direitos indígenas. No artigo 231 fala: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. No parágrafo 1º diz: são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Parágrafo 2º. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Parágrafo 3º. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluindo os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra, na forma da lei. Parágrafo 4º. As terras de que trata esse artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis.
Ou seja, isso significa que essas terras são bens públicos especiais, que só podem ser usadas pelos próprios índios. Antes da Constituição de 1988, em 1973, no Estatuto do Índio, era dito que as populações indígenas deveriam ser integradas. A Constituição passou a reservar o direito indígena de existir bem como a sua cultura existe, assim garantindo que os indígenas vivam da forma que querem. Em 2006, o Conselho de Direitos Humanos aprovou a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Nessa declaração diz que os povos indígenas são iguais aos outros povos, reconhecendo o direito de serem diferentes e serem respeitados de acordo com a sua singularidade. Além de que os povos contribuem para a diversidade de riquezas das civilizações e culturas que são considerados patrimônios da humanidade. Em 2009, no Decreto 6.861, foi oficializado o direito dos indígenas de terem acesso à cultura escolar diferenciada, intercultural, multilingüe e comunitária, ou seja, para preservar a sua cultura. Dessa forma, cabe aos estados e municípios a execução dessa lei. O problema é que esses direitos não estão sendo exercidos. Lideranças indígenas afirmaram que a lei sancionada em julho de 2020 para a proteção das aldeias indígenas da Covid-19 não está sendo cumprida. Essa lei diz que, por viverem de forma comunitária, os índios e também os quilombolas, pescadores artesanais e povos tradicionais são mais vulneráveis. Essa lei engloba o acesso a equipamentos de proteção individual, como as máscaras, material de limpeza, água, alimentos, testes e a construção de hospitais de campanha. Quanto aos assuntos dos povos originários, as lideranças também criticaram a atuação do governo e da FUNAI. A representante do povo Munduruku, Alessandra Munduruku, declarou que a FUNAI está negociando com o agronegócio sem consultar os povos indígenas. Por fim, nós vamos ter em breve um podcast e um vídeo de um bate-papo que tivemos com a Aline Pachamama, do povo Puri da Mantiqueira, falando mais desse assunto. E também recomendamos a entrevista Sônia Guajajara, Não é uma luta de índio, mas pelo planeta, publicada no site do Catraca Livre. Uma frase muito importante dita pela Sônia: o que comemorar, de fato, não existe. O que há é esse chamado geral para que as pessoas se envolvam. Que a sociedade entenda essa luta em defesa do meio ambiente como uma questão coletiva, uma causa que tem que ser compartilhada de forma urgente. Não temos mais muito tempo a esperar. O momento de lutar e se envolver é agora.